Bom dia, queridos. Bom estarmos juntos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmo, o Salmo 40, de 1 a 4. Um dos bens que a gente tem na vida é a esperança. A gente precisa de esperança na vida, mas a esperança, ela pode ser boa ou ruim. A esperança pode ser caminho ou labirinto, que nos prende e a gente não sai dela. Tem um provérbio que eu acho sensacional, Provérbios 13, 12, que diz assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. Algumas esperanças se transformam em labirinto, te deixam preso ali e você fica perdido na vida. A esperança, para ser boa, depende das bases nas quais a esperança está sedimentada. Esperanças mal fundamentadas geram adoecimento, porque elas não se realizam. E aí diz assim o Salmo 40, de 1 a 4: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz um homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, do que se afastam para seguir deuses falsos. Queridos, aqui tem algumas orientações, uma mensagem extremamente significativa para todos nós. Antes, porém, de falar sobre a mensagem, é importante fazer um reparo teológico. A gente vê que no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele localiza a intervenção de Deus de um modo diferente de como era percebido no Antigo. No Antigo Testamento, aqui nesse período dos Salmos, Deus é percebido como aquele que garante toda a proteção, que Ele dá a prosperidade material e pune os inimigos. Daí o salmista fazer um salmo como 73, em que ele fica perplexo diante da prosperidade dos ímpios. Algo que ninguém fica hoje. A gente sabe que quanto mais falcatrua você conseguir fazer, mais próspero você tem condições de ser. A gente sabe disso. Você não vai encontrar um bilionário da vida que não tem algum rastro de ilegalidade. Não tem como você ser bilionário sem rastro de ilegalidade, de favorecimento. Não tem como. Os homens mais ricos do mundo estão marcados por irregularidades, é óbvio, e a gente sabe disso. E isso não traz perplexidade intelectual. Como é que é possível? Não é possível porque ele fez ilegalidade com as pessoas certas. E aí ele chega na prosperidade devida. E aí ele vai e impõe sua força, impõe leis de formas fraudulentas e vai criando impérios, e é assim que a gente vê, né, no mundo. Isso não causa perplexidade para a gente hoje. Eu estou falando aqui pensando, você é um empresário, se você for burlar e entrar em todas as possibilidades de burla com o poder público, você cresce. Se você tiver algum amparo ético, você fica limitado, né? É a vida, né? A gente sabe disso. Nesse tempo não, as pessoas ficavam perplexas. Como é que pode um ímpio ter dinheiro
e o justo não ter. Hoje a gente fala assim, é assim mesmo, é assim que a coisa se dá, no jogo do mundo, né? Na realidade do mundo. Hoje a gente sabe também que a saúde está muito atrelada à condição financeira. Você faz cirurgias rápido, você toma os melhores medicamentos, você tem acesso às melhores águas, às melhores comidas, né? Quem é que tem dinheiro para não comer para não consumir agrotóxico, né? Alimentos, enfim, sem agrotóxico, é tudo muito caro. Então, assim, a gente não faz a relação entre fidelidade e essas questões hoje de forma. É óbvio que Deus pode fazer milagres, a gente acredita nos milagres, mas milagre é o quê? É uma exceção à regra, porque a regra é essa. Naquela época a ideia de que a regra é, eu sou fiel, vou ter saúde, prosperidade e os meus inimigos serão punidos. Hoje a gente sabe que o milagre é Deus intervir na ordem, mas a ordem natural não é, fidelidade garante essas coisas, tá? Isso é importante, só para a gente ter dimensão de que as nossas escolhas e da onde a gente veio, né? A gente ser brasileiro e não suíço, a gente ser filho de quem somos e não filho de outros, que isso define muita coisa na vida da gente e as oportunidades que temos, tá? E que a gente tem uma liberdade para fazer as coisas. Então, no trabalho, a gente sabe que quanto mais a gente se dedicar no estudo e no empenho, você tem possibilidades maiores. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ouvi de uma pessoa que estava orando para passar no concurso público. Orou a vida inteira e nunca passou, porque ele não estudava direito. Ele orava muito, mas não estudava. Para passar em concurso público tem que estudar muito, entende? E não é uma questão de fidelidade que vai te fazer entrar ou não entrar, vai ser uma questão do estudo. Deus pode fazer um milagre, fazer alguma... Lógico que pode, Deus pode fazer qualquer coisa, apesar que ele diz que ele é fiel, né? Se ele é fiel a ele mesmo. E aí fazer burlas, né? Favorecer quem não faz, para prejudicar, porque quando você passa um, você prejudica o outro, né? Então, para Deus fazer o bem para um, prejudicando o outro, ele não está sendo fiel a ele, né? Enfim, mas não vamos entrar nisso. O fato é que há essa diferença teológica, tá? Tendo isso em mente, o salmista, ele nos ensina algo precioso, que ele fala, eu depositei toda a minha esperança no Senhor, e ele clamou a Deus. A gente precisa, e isso é uma necessidade de fé, queridos, a gente precisa ter acerto no pedido da ajuda. Primeiro a gente tem que ter humildade para pedir ajuda. Não é simples pedir ajuda, a gente sabe disso. É mais fácil ajudar do que ser ajudado. É mais fácil ter a iniciativa de ajudar do que de pedir ajuda. Porque para pedir ajuda tem que ter humildade, tem que ter coragem de reconhecer que precisa e tomar a iniciativa de buscar ajuda. Não é simples, não é trivial, e você sabe muito bem disso. É difícil pedir ajuda, porque quando a gente pede ajuda, a gente está reconhecendo que não consegue. Isso é difícil, tá? Isso é um esforço de maturidade emocional e espiritual, tá? A vergonha dificulta a gente pedir ajuda, inclusive até com Deus, tá, gente? Porque tem gente que se sente na obrigação de ter as condições de conseguir fazer as coisas, como se eu tivesse que ter condição de conseguir pagar as contas, de conseguir ajudar a fazer aquilo ali, de ter condições, de ter maturidade para lidar com situações. Queridos, às vezes a gente não tem maturidade para fazer as coisas mais simples da vida.
Dependendo do momento que a gente está vivendo, a gente não consegue fazer as coisas muito simples, que a gente conseguia antes. E num momento a gente não consegue. A gente precisa ter maturidade espiritual e emocional para pedir ajuda, porque a gente não está conseguindo. E aí, o salmista pede ajuda a Deus. Pedir ajuda a Deus não é um rito, não é um ato assim, como quem eu já ouvi várias vezes, a gente já começa o dia agradecendo e colocando o dia nas mãos do Senhor. Enquanto ato ritual, isso é vazio. Isso pode fazer algum bem psicológico, mas em nível de espiritualidade é vazio. Agora, se for com convicção, se for algo do tipo convicção de que eu não sei lidar com muitas novidades da vida e eu peço ajuda a Deus, isso for convicção de fé, percepção de si, desafios da vida, aí faz todo sentido. Porque parte de uma convicção de fé de quem eu sou e de quem Deus é. Não é uma realidade de um rito vazio, de uma prática obrigatória, mas uma convicção. E o salmista tinha a convicção de que quem poderia tirá-lo da situação difícil era Deus. Que haja fé em você para buscar o auxílio de Deus. E buscar o auxílio de Deus é reconhecer os caminhos que Deus coloca para você agir. Novamente, nesse tempo do salmista, ele acreditava o quê? Que Deus era aquele que dava saúde, prosperidade e afastava os inimigos de forma absoluta. Hoje a gente sabe que Deus nos fortalece, nos orienta. Agora, quem percorre os caminhos? Somos nós. Se nós pedimos ajuda a Deus, é porque a gente está se colocando com o desejo de falar assim: Deus, quais os passos que o Senhor deseja que eu faça? O que o Senhor deseja que eu mude? Qual postura eu preciso alterar? Não é um pedido passivo de quem se coloca diante de uma adversidade e fala assim: eu não tenho o que fazer. Sempre temos o que fazer. O bonito no salmista, e que eu espero que seja bonito em nós, é o reconhecimento de que não sabemos plenamente, e ainda bem por isso, não precisamos saber. A gente tem um Deus que é pela gente, que nos orienta, que nos apoia, que nos conforta e que age na vida da gente. É essa disponibilidade na alma para ouvir e seguir. E eu diria até, não é o que o salmista falou aqui, mas eu diria até humildade para pedir ajuda às pessoas também. Nesse processo de ação de Deus, há pessoas na vida da gente que podem nos auxiliar, e que haja maturidade espiritual em nós para pedir ajuda. Todos precisamos de ajuda em vários momentos na vida, tanto profissional como de pessoas, de amizades, enfim. Que haja maturidade em nós. E é lindo a imagem que o salmista fala: Deus se inclinou até mim. Porque se Deus não se inclinar, meu querido, você pode gritar o que for que Ele não vai ouvir. Deus está aqui, você está aqui, você não consegue chegar aqui, é Deus que chega até você. Toda pretensão de se pensar fazer merecedor do ouvido divino, da misericórdia divina, é como pensar: eu estou vendo esse prédio aqui, e eu imaginar que o que eu preciso está no teto lá, no terraço, lá no topo, lá em cima, e eu pensar que o caminho é eu subir pela frente do prédio. Eu vou passar o resto da minha vida tentando subir e não vou chegar. Entende? Alguém vai ter que pegar lá e trazer para mim, porque nem de elevador eu chego, porque não chega lá no teto. Alguém vai ter que pegar aquele negócio lá e trazer para mim.
senão não vou ter acesso. Assim é Deus. A gente só tem acesso a Deus porque Deus se torna acessível. Deus se inclina num ato de misericórdia e bondade. Que você se perceba honrado por isso. Deus se inclina até você. E essa é uma imagem completamente impensável, porque em toda a religiosidade somos nós que nos inclinamos diante de Deus, como que tentando mostrar que eu sou, tentando sensibilizar Deus. O Deus que a gente segue, Ele lê o coração da gente, e é Ele que se inclina até a gente, por ato de misericórdia. Então, que você peça a Deus, sabendo que o Deus que você serve, é aquele que não vê o seu merecimento, mas Ele se inclina a você por conta da sua necessidade e sinceridade do seu pedido, da sua entrega. Que você acredite nisso. E aí o salmista, numa metáfora de situação de vida, ele fala assim: olha, eu estava atolado na lama. Imagine, nessa configuração de inimigo, você está atolado na lama, você não consegue correr do inimigo, você está fadado à morte diante do inimigo. E aí diz, a metáfora é essa: olha, ele me tirou desse lamaçal que eu estou preso e me colocou sobre a rocha, que eu olho para o inimigo, eu tenho como me defender, eu estou numa posição de vantagem sobre ele, e não numa posição de desvantagem. Deus é aquele que nos auxilia para tirar a nossa situação de dor da vida que a gente vive. A vida é difícil de ser vivida, é linda também, gente, é linda, é lindo ver, e é delicioso ver essa criançada, daqui a pouco volta, só duas, mas vocês vão ver que duas crianças são capazes de produzir mais vida do que um monte de adultos junto, não é? A gente pode fazer o que for aqui, a gente vai, bota duas crianças e gera uma vida danada, pelo menos para quem não são os pais. Os pais não sei porque dá muito trabalho, mas para quem não é pai, gera só vida, é uma beleza. Tem um monte de coisa bonita na vida, daqui a pouco a gente vai almoçar, é uma delícia comer, é bom ter amigos, é bom ser amado, né? E aí tem um monte de coisa boa na vida, um monte de coisa boa, e que a gente valorize as coisas boas da vida, que a gente usufrua. A arte é linda, como é gostoso, enfim, tanta coisa bonita na vida para se viver, mas também é difícil, e você sabe que é difícil, adolescente sabe que é difícil, criança sabe que é difícil, adulto então nem se fala, sabe que é difícil. E a gente tem um Deus que nos socorre, que nos auxilia para sair da dor. Que você reconheça isso, que você usufrua disso. Lá no Novo Testamento, Paulo, por exemplo, eu acho sensacional, eu falo isso o tempo todo, né? Do fruto do Espírito, a caminhada com Deus, com esse Deus que nos socorre, é aquele que faz nessa caminhada, que é andando com Deus, eu tenho o quê? Eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho amor, eu tenho perseverança, entende? Nessa relação eu sou fortalecido para lidar com as dores e as adversidades da vida, tá? E, como diz o salmista, o resultado é que eu vou cantar de alegria, vou cantar um novo cântico ao Senhor, a produção de alegria. Perceba, a alegria é o resultado de quem, com maturidade espiritual, reconhece a sua fragilidade, pede ajuda,
enfrenta a situação com apoio e direção de Deus e usufrui a alegria. E aí a gente já sabe de pronto, todo mundo sabe disso na vida, que a alegria não é a ausência de conflitos e dificuldades. Eu espero que todos aqui, quer dizer, quem é muito novinho talvez ainda não chegou nisso, né? Mas quem já tem um pouco mais de idade, eu espero que já tenha chegado ao ponto de saber que os problemas, eles nunca terminam, né? Nunca terminam. Quer dizer, terminam, mas quando terminar, você também já não tem mais preocupação com isso, né? Você já está no céu, e aí acabou a administração dos problemas, porque até morrer é problema, mas é muita beleza, mas é problema também. Então a alegria não pode ser ausência de problemas, porque se o for, você vai viver triste por resto da vida, não vai ter alternativa. Mas a alegria é esse usufruto dos momentos, das boas condições que vão surgindo. Às vezes a gente está muito triste. Quantas vezes eu participei de velórios, as pessoas profundamente tristes, daqui a pouco estão dando gargalhada, porque na época, agora não, né, por conta dos riscos, mas aqueles velórios que passavam a madrugada toda, tinha momentos que eram do riso, tinha momentos que eram do choro. E que bom que é assim, porque a gente precisa chorar e a gente precisa rir. No momento do riso, aproveite intensamente. No momento do choro, chore intensamente, porque a vida é assim. E a alegria é um estado de capacidade de usufruto dos bons momentos da vida, que tem e não são tão raros, e que a gente saiba aproveitar isso. E a alegria por se encontrar sob o cuidado de um Deus que se inclina e que age. Isso precisa produzir alegria decorrente da fé de que tem um Deus que ama e que cuida, que nos auxilia. E vou te dizer, e não é só Deus, hein? Provavelmente você tem outras pessoas que, não na qualidade de Deus, evidentemente, também estão interessados em você, que te ajudam e cuidam de você, que isso produz alegria, porque isso é extraordinário. É extraordinário ter um Deus que ama a gente e cuida, como é extraordinário ter gente que nos ama e cuida da gente, que a gente saiba valorizar e se alegrar com isso. Portanto, Deus é presença certa, Deus é amigo certo, Deus é conforto e força. Portanto, vivamos com Deus, vivamos e nos envolvamos com Deus. Deus ama você. Eu queria que você orasse, para que você apresentasse a Ele a dificuldade, a sua dor, a sua luta, na confiança de que Deus te orienta nos percursos da vida. Deus, que haja fé na gente, para acreditar que o Senhor se inclina e o Senhor nos ajuda. Que haja maturidade em nós, Deus, para assumir a nossa fragilidade e buscar ajuda no Senhor e nas pessoas. Pai, eu peço que o Senhor nos dê sabedoria para não sermos alimentados por esperanças vazias, mas esperanças bem fundamentadas, Deus. Nos ajude na caminhada, Pai. Nos ajude a rir, Deus, diante das imensas possibilidades que a vida nos traz, Deus. Que haja alegria para usufruir dos presentes inumeráveis que recebemos do Senhor todos os dias. Mas que também haja lágrima em nós, Pai, para chorar as dores. E eu peço que esses momentos de lágrimas sejam acompanhados por abraços, Deus, por pessoas que nos amam, e que a gente aprenda a colocar a nossa vida diante do Senhor, para receber o Teu abraço, Pai, no momento da nossa dor. Eu peço que o Senhor alimente a nossa esperança de fé no Teu agir,
e que a gente também, Pai, tenha a maturidade para percorrer os caminhos que o Senhor aponta para nós. Seja com cada um, Pai, da paz, da direção, enche-nos do teu amor, em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, Pai.